Sejamos sinceros, a forma como o Lula conduziu essa discussão sobre a meta fiscal, na minha opinião, foi um grande acerto político do Lula. Foi um golaço que ele fez. Apesar de todas as reclamações de comentaristas políticos, os quais eu não entendo por que toda essa celeuma, já que todo mundo sabia que a meta não seria atingida. Eles fazem isso para, possivelmente, criar uma crise no governo para gerar audiência, ainda mais nesse momento que o Bolsonaro não está gerando tanta audiência e ele é o principal gerador de audiência. Mas o que o Lula fez foi um golaço político, porque ele tem como objetivo reduzir a desigualdade social. E a forma como ele fez um aceno ao Congresso. Não vou cortar investimentos em anos de campanha, mas vocês aprovem os projetos que eu quero que vão aumentar a arrecadação. Por que, na sua opinião, foi criada toda essa crise dentro da imprensa a respeito do governo Lula? Você considera essa discussão um golaço do Lula? Se sim, deixe o seu like e se inscreva no canal. Desde que o Lula fez aquele café da manhã com os jornalistas, e ele falou da meta fiscal, houve uma celeuma imensa a respeito dessa meta fiscal. Porque o Lula, naquela posição, naquela oportunidade, ele se posicionou como um governante de esquerda. Eu acho que foi isso que irritou muitos comentaristas, que a maioria deles são de direita e precisam pegar um extra, porque salário de jornalista é baixo no Brasil. Então o que eles fazem? Eles pegam um extra fazendo palestras, principalmente para grandes empresários. Então quando o Lula posicionou o seu governo à esquerda falando o seguinte, olha, não há problema de ter uma meta fiscal de 0,25, 0,5, o que é isso? Não é nada, esse déficit não é nada. Eu vou continuar fazendo os investimentos, porque o objetivo do governo Lula é reduzir a desigualdade social. Mas quando o Lula fala isso, nossa, os caras que precisam ganhar dinheiro fazendo palestra no mercado começam a criticá-lo para conseguirem esses afagos no mercado. Porque não faz sentido nenhum essa celeuma toda, todo mundo sabia que o governo não conseguiria zerar esse negócio. O mercado sabia, os comentaristas sabiam, o governo sabia, a torcida, até Paulinha Guerreiro, que nem cérebro tem, sabia disso. Então essa crise que está sendo forçada é uma crise para gerar algum tipo de audiência, haja vista que Bolsonaro não é mais o governante, Bolsonaro gerava muita audiência, ele está no momento mais quietinho, então precisa criar uma crise para poder gerar audiência, clique e vender jornal. Falaram até que o Fernando Haddad se irritou numa entrevista coletiva, levantou e abandonou a entrevista, o que não aconteceu. Isso é falso. O Haddad ele encerra a entrevista e continua conversando com o jornalista. Como que ele encerrou, abandonou a entrevista? Tudo isso para poder vender audiência com uma falsa crise. Enquanto, na verdade, Lula fez uma boa estratégia. Na minha opinião, uma estratégia inteligente em termos políticos. Porque o Lula, pessoal, ele é um político que aposta na negociação. E como todo mundo sabia que isso iria acabar acontecendo, essa meta não ser atingida, ele soltou para os jornalistas que iria mudar. Então ele lança essa opção, lança essa história, para evitar lá na frente que houvesse algum tipo de mudança ou algum tipo de surpresa quando o governo começasse a discutir isso. Evitando assim até um desgaste no Haddad. Foi isso que o Lula fez. O Lula faz isso sempre. O Lula solta esse tipo de balão de ensaio que é muito comum para ir testando, para ir digerindo e aí depois ele vai e implementa a mudança. Pronto, acabou. É assim que o Lula funciona. Estamos no terceiro mandato, já são 9 anos de Lula como presidente e as pessoas não entendem ainda o que ele faz. Você pode não concordar, achar que essa estratégia é uma estratégia ruim, que isso gera burburinho, isso gera zum zum zum. Ou você pode achar que é uma estratégia boa, mas não reconhecer isso como estratégia, pô, para, né? Você que está me vendo agora, o que você acha disso que o Lula fez? É uma boa estratégia? Deveria ter sido feito de outra forma? Quero muito saber a sua percepção com relação às estratégias políticas, com essa preparação da mudança, que é também, pessoal, um aceno político. É aí que está a grande jogada do Lula. Porque no café da manhã com os jornalistas, o Lula falou o seguinte, eu não quero entrar em 2024 tendo que cortar 20 bilhões de orçamento. Não vou fazer isso. E quando o Lula fala isso, ele faz um aceno para os políticos. Não vamos cortar investimentos. Porque no ano que vem, nós temos as disputas municipais. E disputa municipal é muito importante que o candidato demonstre preocupação com a cidade e obras realizadas. Porque a população na prefeitura
ela quer ver o candidato que fez algum tipo de realização, que entregou. Que entregou a escola, que entregou uma rua, que entregou uma ponte. E isso só é feito com dinheiro federal que vem dos deputados. Na sua maioria. Então o que o Lula fez? Fiquem tranquilos com as campanhas de vocês. Nós vamos garantir tudo. Tudo vai ser entregue. Aí estão falando, é só para o PT. Não é só para os candidatos do PT. São para todos os políticos, incluindo políticos do PL. Que o Lula tem distribuído cargos, inclusive, para eles. Então o que ele fez? Nós vamos entregar, fiquem tranquilos e não venham pedir emendas extras. Porque se você paralisa as obras, você precisa destinar emendas extras. Então a classe política fica mais tranquila para aprovar os projetos do Lula. E foi isso que ele pediu. Porque houve uma reunião recente e o Lula chegou para as lideranças congressistas e falou o seguinte: eu quero que vocês aprovem as propostas do Haddad para aumentar a arrecadação. Eu já garanti para vocês que eu vou mudar a meta, eu vou conseguir ter os investimentos a serem feitos, as obras não serão paralisadas em época de eleição, mas vocês precisam ter a troca aprovando os projetos do Haddad. Eu não tenho medo de negociar. E o Lula já falou, e vai negociar. É assim que funciona o governo Lula. Quem não está entendendo isso está completamente por fora, está querendo vender palestra em paralelo ou está mal intencionado. Ou é ignorante. Lá no antagonista tá cheio de gente assim que passou ou está lá. O Lula nem tem. O Lula, assim, ele sabe que política é feita de negociação, tanto que ele tá negociando com o PL. Ele tá negociando tanto que tá negociando com o partido do Bolsonaro. Porque o Arthur Lira tá no comando da Caixa Econômica Federal e está negociando diretorias com o PL. O Bolsonaro ficou fulo da vida quando descobriu isso. Uma traição no partido, claro. E aí, é óbvio que se o Arthur Lira começou a negociar com o PL, havia ali uma conversa com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido. Isso não aconteceu sem o consentimento do Valdemar. O Bolsonaro ficou fulo da vida, mandou querer expulsar os caras, o Valdemar tentou colocar panos quentes, mas até o PL está fazendo parte do governo, que é um partido bolsonarista. Por que o Lula quer fazer isso? Porque o Lula tem um grande objetivo, que é reduzir a desigualdade social nesse terceiro mandato. O Lula não quer mais que o Brasil viva de Bolsa Família, que o Brasil viva de política de cotas. Não é isso. Essas políticas, elas são importantes? Muito. Muito. Mas em momentos fixados na história. O Brasil não pode ficar toda a sua história dependendo de Bolsa Família e política de cotas. Por quê? Porque o Lula quer reduzir a desigualdade social. Se ele reduzir a desigualdade social, acaba a necessidade dessas políticas que são paliativas. O Lula quer fazer políticas permanentes, de fato, mudanças permanentes. Por isso que ele precisa negociar com o Centrão, por isso que ele precisa fazer essas negociações, esses acordos. E ele mesmo falou, eu preciso dos votos do Centrão. O PP e os republicanos vão me dar 100 votos. Com esses 100 votos eu consigo votar e aprovar a taxação dos super ricos, eu consigo aprovar as mudanças da reforma tributária, eu consigo votar e aprovar projetos que vão aumentar a arrecadação do Fernando Haddad, que vão colocar o arcabouço fiscal para funcionar. Esse é o objetivo de Lula. José Roberto Toledo falando que o governo está desarticulado, não está nada, ele que não está entendendo. Ou há uma necessidade de fazer críticas ao governo Lula, porque, nossa, nós atacamos tanto o governo Bolsonaro, agora precisamos mostrar que nós não somos parciais, nós somos imparciais. Mas aí você está sendo parcial com a tolice. E vocês acabam caindo em descrédito. Vocês, não vocês estão me vendo, mas os comentaristas políticos, que tá, sinceramente, uma vergonha, né?